água aqui, ó. Mas a sabedoria tá aqui, ó. A sabedoria tá aqui. Tomar até uma água. Tomar uma água. Ei, caraca. Não é merchan. Acabou a luz, rapaziada! Eu juro pra vocês, galera, a gente está tentando. Você tá brincando. E futebol, eu nunca Mas já treinava musculação? Não, comecei a trabalhar em Inglaterra. Comecei a treinar em Inglaterra. Eu jogava futebol em Portugal, comecei a trabalhar em Inglaterra e depois de sair do Dibon, do Peru, foi quando eu comecei a treinar, porque eu estava muito aborrecido em Inglaterra. E aí que eu descobri o fisiculturismo através de um grande amigo meu que chama-se Rob Reinaldo. E aí eu ficou um ano para me convencer a eu usar tanguinha para subir no palco. Ah, mas você já tinha algo assim? Ele olhou o teu shape e falou... Já "Não, tinha acho uma que você-" estrutura. É mesmo? Pô, Eu era legal magrinho, isso. eu podia comer um McDonald's todos os dias que eu continuava com abdominal. Então eu o segredo tinha é isso 63 aí. quilos, Por eu isso era... você tá sempre seco, sempre... Já vem da genética. Eu aqui se eu comer um McDonald's aqui agora, vem tudo pra aqui assim, ó. E daí eu trabalhava numa fábrica, e eu já estava numa fábrica de CDs, que era aluguel de CDs, chama-se Love Film. Aqui Tipo- seria uma locadora de filmes aqui. Isso, mas depende da locadora de filmes que vocês... Ah, aí não, alugar. aqui é, Não, é tem de Blockbuster. tudo. Tem Tudo, tudo, tudo. Blockbuster. 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 Lá é Love Film. Então eu comecei a trabalhar ali e eu acabei por ser despedido numa confusão, numa briga que eu tive dentro... Coisas da vida, É. né? Coisas da vida. acontece. Era novo, Sim. imaturo. Aí o que aconteceu? Eu dei a oportunidade ao Rob Reinaldo para testar fazer uma competição. E aí, Isso aí você treinava há um ano já. Um ano. Eu treinava um ano. Treinava um Você ano. tem Um ano e noção? pouco. Você tem noção do peso que você começou a treinar? Isso. perguntar. 63 quilos. 63 E quilos. primeiro peso em palco Em palco, 70 quilos. foram. Em 4 semanas. Foram praticamente 8, quase 10 quilos. Foi... Não, eu comecei a preparar, eu comecei a crescer para dentro da preparação, porque os meus setores estavam limpos, eu estava a crescer, fiz 4 semanas de preparação só, eu estava a crescer dentro da preparação. A intenção era secar, mas eu comecei a crescer Aumentar o volume. aumentar o volume e a secar ao mesmo tempo. É, galera. A preparar para o show. Crescer seco é só parou de Não, aí, ó, Eu fiz muito pelo isso, que ó. você tá falando, é um fator genético. É um fator genético. Deve ter muito receptor, né? Com certeza. Pra responder rápido assim, deve ter receptor É demais. que geralmente a gente olha a dimensão óssea, né? Então o Rude Boy ele tem uma parte do biotipo dele que é um ectomorfo. Que é o quê? Comer e secar. O cara pode comer de tudo, o cara sempre vai estar seco. Eu tive esse início, posso dizer assim, meus primeiros 10 anos, eu crescia na preparação. O meu off era um off, ficava bagunçado com a comida, muitas das vezes. Eu só comecei a ser mais disciplinado depois de 2011. Eu comecei a competir em 2008. Tá? Comecei a levar a sério. Então, os primeiros 3 anos, eu era um atleta que fazia vida normal, e quando ia me preparar para uma competição, ali eu focava, eu crescia para o campeonato. Nesse meio tempo que você se preparava, você trabalhava com o quê nesse período amador ainda? Quando eu saí do Love Film, quando eu comecei a focar mais em competir no campeonato, eu trabalhava como doorman, que era porteiro de discoteca, e trabalhava na recepção de uma academia. Então, por enquanto você só... Dois empregos. Dois empregos. Só contou o que você fazia, os perrengues, quanto tempo de trabalho? Quantas horas você era? Que hora que você levantava, que hora que você isso aí que eu dormia. perrengue. Teve uma fase que eu abri a academia, que era por volta das 7 da manhã. Boa. Eu trabalhava eu fazia um turno, que era um shift até as 2 da tarde. Das 2 da tarde eu treinava, às 7 da tarde eu ia para a porta da discoteca. Então, ficava até 2, 3 da manhã. Pra fazer a mesma coisa no Mesma dia coisa no dia seguinte, e depois, quando chegava o fim de semana, era algo ainda, porque as noites aumentavam o horário. Era um extra, né? Era um extra. O bom era o final de semana, né? Não, era pior. Não, digo, financeiramente. Financeiramente era melhor. Geralmente é isso, né? Final de semana Então, sempre mas melhor. o que acontecia? Por norma,
Nós fazíamos treino de perna, em vez de fazer no início da semana, que foi um erro, fazíamos no sábado. Então eu sentia que eu não progredia. Mas eu não sabia porquê. E a perna foi algo que eu tive que desenvolver muito. Porque eu era seco, fibrado, mas eu não tinha perna. Eu jogava futebol. Então foi algo que eu tive que implementar para aumentar, bater nela. E demorou. Quando eu deixei de trabalhar nas portas, foi quando o meu físico foi de 0 a 100. Muito rápido. Então muita gente ela tem dificuldade. Eu não cresço aqui, não cresço isso. Não tenho genética. Não tenho genética. Aí às vezes é o quê? O cara tem uma jornada de trabalho absurda e tá treinando no dia errado. Dia errado. Então por isso que tem que ser tudo bem preparado. Tem que haver uma planilha, programar tudo que tem que se fazer. Por isso que o peso da comida é importante. Saber onde é que está o detalhe para definir se você consegue aumentar as calorias, diminuir, aumentar gorduras, aumentar proteína, diminuir. Tudo vem de cálculo. Rude, uma pergunta assim que se não fosse eu, ninguém ia fazer. Todo mundo fala de, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, mas ninguém fala assim, eu já tomei isso e deu ruim. Quais foram os erros que você já cometeu em protocolo de esteroide? Começa pelo maior erro que todo mundo faz. Usar demasiado. Assim, quanto mais toma, mais resultado vai ter. Né? O início do bodybuilding, todos pensam assim, se eu tomar mais, vou ser melhor. Se eu tomar mais, vou alcançar o meu objetivo mais rápido. Mano, é colateral atrás de colateral, é erro. Então, o que eu digo? Do momento que eu deixei de usar, eu comecei a usar menos da metade, foi quando eu tive os melhores resultados. Então, galera, um atleta pró falando pra vocês que menos é mais. Sim. Porque eu tenho um ditado, eu falo assim, se no início da carreira você já começa a usar uma quantidade muito alta, então quando você chegar no Olímpia, como você vai? Como é que vai manter? O que vai usar? Né? Não é, Divan? Não é? Exatamente. Porque eu falo assim, o atleta que já usa 1 grama, quando chegar no Olímpia vai para quê? 2, 3, 4, 5? Como é que vai fazer? Isso tem gente que não chega a 10. Isso tem gente que chega a 10. Se tiver vivo, né? Então, foi essa jornada, eu comecei a entender que a base de tudo é saber comer, saber treinar, saber descansar. Quando a gente coloca esses 3 fatores, a suplementação é só para implementar o que você já faz de bom. E o esteroide é somente para potencializar toda a rotina que você tem. Tudo. Então você passou por... É um dos segmentos, né? Você passou por jornada de trabalho excessiva, você teve os perrengues no começo. Todo mundo tem, quando não tem conhecimento da coisa, e vai indo na onda. Quanto mais eu tomar, melhor. Até acertar. Quanto tempo levou até você acertar a mão? Mano, eu posso dizer quando tornei-me profissional. Foi quando eu entendi. Eu estava querendo crescer, mas eu não crescia. Parecia que estava tudo para a minha cintura, parecia que eu ficava afogante, parecia que eu estava a perder os colaterais, parecia que eu estava a perder a qualidade no meu físico. E eu tive que fazer assim. Foi o primeiro show que eu fiz de Tampa, competi com Maradona, eu fiquei 14º, o meu primeiro pro debut. 2016. 2016, meu pro debut. E o que aconteceu? Eu voltei para a Inglaterra e eu tive que fazer um restart, começar tudo de novo. O que funcionava lá atrás e os erros que eu não posso cometer lá à frente. Eu comecei uma nova carreira. E a partir daí eu estruturei tudo, eu comecei a me preparar sozinho, eu cortei tudo pela metade, comecei a construir uma casa de baixo para cima. E foi aí que começou aproveitou o shape que você construiu e reconstruiu em cima dele, né? Ajeitou a linha de novo. Eu posso dizer uma coisa, 2017 eu era um atleta totalmente diferente. Eu lembro de estar com o Flex Lewis na Expo, em maio. Eu não era para competir esse ano, 2017. Sim. Eu não era para competir. Eu comecei a me preparar para fazer um guest posing na Holanda e em Portugal, que eu acabei por fazer. E a minha condição começou a melhorar. E eu tirei a pressão. Qual foi o circuito que você fez mesmo, Rudy? Que você levou tudo? O circuito foi 2017. Foi 2017.
Eu não ia competir, o Flex falou pra mim, Rude, o jeito que você tá aí, eu nunca tinha visto você assim. Então, prepare esse ano e compete. Eu falei, não quero competir esse ano. Ele falou, mano, agora estás com aspecto de pro. E aquilo ficou na minha cabeça. É o Flex Lewis. Sim, pô. 7 vezes campeão da Olímpia. Não dá pra ignorar. Não dá pra ignorar, né, velho? Não dá. Eu tenho uma foto, eu depois vou colocar essa foto, o Flex me dar indicações do que eu devia fazer, os shows que eu devia escolher. E aí que eu decidi fazer o Chicago. Aí eu fui para Chicago, eu cheguei no palco e eu falei assim, não interessa o que vai acontecer hoje, eu já sou um campeão por ter evoluído, por ter conseguido o shape que eu sentia-me feliz. Além de ser um potencial, um atleta sensacional, ainda tinha os caras junto com você, né? Puta, sensacional, hein? Cara, os caras falam que andar com o Rude Boy, tipo, no Mr. Olímpia, você não anda, velho. Porque todo mundo, Rude Boy. Deputado, né? É querido por todos, né? E ganha o coração do povo brasileiro simplicidade, simplicidade. Às vezes o pessoal diz, Rude Boy, você é humilde. Eu falo assim, pô, não sou humilde. Eu falo, o que é uma pessoa humilde? Humilde é uma pessoa pegar cestas básicas, que eu já fiz muitas vezes, mas sem estar em câmaras, e oferecer na rua, ajudar as pessoas. Isso é uma pessoa humilde. Mas tratar a pessoa bem, eu acho que é uma educação que vem dos meus pais, que é simplicidade. Trata como você quer ser tratado, não é assim? Simplicidade não humildade. O Edivan é um exemplo disso. O Edivan, não tem uma pessoa que vai falar mal do Edivan, não tem uma pessoa que vai falar mal do Chicória ou de você. Por quê? Meu tem. Mas você quer derrubar todo mundo também? Tem a cabeça ao prêmio, né? Mas, por quê? Porque o Edivan é uma pessoa humilde. Ele sabe que tem que trabalhar para conseguir o que é dele, e ele quer o que é dele, o Chicória também. Né? É uma pessoa simples, né? Isso, e foi o que eu fiz na minha carreira de fisiculturista, foi respeitar, brincar, esse é o meu jeito, eu nunca irei mudar. Esse carinho volta para você. E volta, o que você faz, você tudo atrai volta, o que você atrai. transmite. Isso mesmo. É um fato, né? E esse ano eu consegui ganhar Chicago Pro, consegui ganhar o Vancouver Pro logo na semana seguinte, consegui fazer top 10 na Olímpia e consegui me qualificar para o ano seguinte. Só em 2017. Só em 2017. Que é difícil, eu consegui ganhar três shows Pro. E aí, quantos anos para 2017 de treino? Mano, já tinha, vou falar para você, 11 anos de treino. 11 anos para profissionalizar, porque era o Pro Debut, foi 2017. Eu ganhei 16. o 2016, foi o meu Pro Debut, mas eu ganhei o meu cartão profissional 15. 2013, mas a federação não me deu o cartão até 2016. Pelo lado político Da FBB, da amadora. FBB antiga. Amadora. Que a antiga bloqueavam os atletas. Muito. Aqui no Brasil aconteceu muito. Aconteceu muito? Pô. Bloqueavam os atletas amadores que eram bons porque trazia público. Exato. Era outra mentalidade, né? completamente. Eu era um atleta que eu subia no palco, se a galera já teve a oportunidade de ver, showman. Eu subia no palco, energia, chamava o público, regulada. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre e eu transmitia essa energia em cima do palco. Então isso chamava a atenção do público. Então o que qualquer promotor quer? Quer atletas que realmente dêem um espetáculo. Porque o atleta que só sobe em cima do palco para fazer 2 poses rápidas e sair, não é... Como eu falo assim, você faz um trabalho de 15 semanas para não querer mostrar o seu físico, por isso que eu falo, é importante saber pousar e usar isso como uma arma. Temos grandes atletas aí que fazem isso muito bem. E outros que fazem muito mal. E outros que parece que não querem estar lá. E eu não entendo isso. E algo que eu sempre gostei é dar o espetáculo e dar o prazer para as pessoas se motivarem. Você fez um trabalho ali que tá a vida toda, que é o seu shape, e você tem lá 1 minuto para mostrar no palco que você criou na vida inteira. É isso. E a galera ainda esconde. Vou passar a moeda. É o seu momento. Vou passar a moeda que eu já falei pra caraca. Ia falar essa agora, ia perguntar pro o Edivan. Edivan. Agora vamos pro Edivan. O Edivan lá. Edivan Palmeira, natural de onde, Edivan? Juazeiro, na Bahia. Juazeiro, hein? Juazeiro, Abraço pra galera de Juazeiro. Sim. E aí, Edivan, como é que foi esse começo aí?
Quantos anos de treino? De treino hoje tenho 9 anos. É isso, tá vendo? Não tem menos que isso aqui, não. Comecei com 15, Começou Tá com novo. quantos anos, Divan? 24. Faço 25 agora. Eu senti uma mão. 24. Vai, faço 25 esse mês. Já Não, fica tranquilo. vou pular esse. Fica tranquilo. Não pula não, pede prenda mesmo, pede prenda. Mas tipo, o meu início foi bem conturbado, assim, pelas condições financeiras. Em Juazeiro lá era difícil, academia, aquela que Porque eu era. nem morava nem em Juazeiro em si, eu morava no interior de Juazeiro. Que é Juazeiro já mais é interior, difícil, né? já é interior. Juazeiro é Você interior morava da no Bahia. interior do Isso, interior. É um distrito, 3 mil pessoas, 3 mil habitantes nesse local. Então, tipo, eu iniciei treinando em casa, porque não tinha academia. Então, fiz alguns halteres, algumas barras. Ah, mas é também uma de pergunta, cimento. vamos lá, você começou a treinar em casa. O que despertou a tua vontade de treinar? Acredito mesmo, lá na época, realmente melhorar o meu físico. Você Então, se achava assim, muito magrinho? Isso. Assim, pra época e para as pessoas que eu andava, o pessoal já comentavam sobre, né? genética. Uma das coisas que destacavam bastante era o ombro, tanto que meus deltoides, que eu não treinei durante 2 anos no meu início, porque eu tentei... Tinha muito ombro. Tentou esconder um pouquinho. Na verdade, eu tentei buscar simetria, né, dos braços com os ombros e tal. Então eu fiquei esse tempo, talvez tenha sido um erro, né? Porque um ponto forte você tem que melhorar ele ainda mais. Então eu acabei negligenciando essa parte. Não, mas eu acho que deu certo. Deu viu? certo, Você deu acha bom, que deu certo? bom. O Edivan. Eu quero ir ainda mais fundo. Eu quero saber aonde que o Edivan realmente começou, mas as dificuldades que ele teve para começar a dar o primeiro passo até chegar na academia. Um dos primeiros já foi na academia, né? Que não tinha, né? Foi em casa no mesmo. quintal de casa. 15 anos. Isso. Comecei com um amigo na época. E aí, nessa época, minha mãe, ela tava pagando um consórcio de uma moto. Ah, pra você? Não, pra Não, ela. um consórcio de uma moto. Então, e assim, eu fiquei sabendo que tinha um rapaz que era dono de uma academia, os aparelhos lá dele eram caseiros, ele tinha mandado fazer, só que ele tinha fechado e tava vendendo. E assim, minha mãe já tava no final do consórcio, só que ela queria comprar um carro. Ela tava só no consórcio pela carta de crédito, Aquela né? carta de crédito. Isso, e aí assim, ela queria comprar um carro porque ela fazia lanches pra vender, bolo, várias coisas. Ela queria comprar o carro pra sair pelas ruas, oferecendo até o Investimento, povoado, povoado dos próximos. E o que eu fiz? Eu entrei na mente dela, Quando a gente quer uma coisa, a gente vai na manhã, ó. eu fiquei umas 2 semanas assim, ó, falando pra ela, troca o consórcio pela academia e tal. Compra Eu academia. Compra academia, mano. E lá um distrito, né, um povoadozinho de 3 mil pessoas, o que eu falava pra ela, eu falava, não, eu vou tentar que a gente alugue um ponto, porque lá é muito barato, tipo, é coisa de 150, 200 reais um aluguel de um ponto. Nossa, muito baratinho, né? Sim, e aí eu falava, assim, eu fico lá na academia com Tomando o instrutor, tomando conta, e a gente tenta ver se dá uma renda boa pra gente e tal. E assim, tentei iludir ela, porque eu sabia que não ia dar certo, né? A única coisa que eu queria era ter uma academia pra treinar naquele momento, porque eu sabia que treinando em casa eu não ia conseguir evoluir como eu queria. Então, e aí ela fez isso. Ela trocou, a gente alugou um ponto lá. E assim, durante muito tempo... Isso aí com 15 anos. Isso, não, já tinha 17 Mas anos. já sabia o que queria com Já 17 sabia o anos. que já. queria. Isso é E o que sensacional. aconteceu? Tua evolução treinando em casa até os 17, como é que foi? Eu considero uma evolução boa. Assim, não comparado Não, ao... sim. Mas eu considero uma evolução boa. Principalmente porque lá na época era muito comentário. O pessoal já falava na época, tá usando bomba, tá fazendo isso. Então, Quando o cara tem genética, rapaz, quando o cara tem genética... sim, eu não usava nada, era só o mesmo treino. E não me alimentava bem também. Era Pra o que época, dava. Era o que dava. Tipo assim, era cuscuz com um pedacinho de frango assim, pouco, Só achando aquela, que tava... só eu não a tinha orelhinha noção- do frango. Só a orelhinha do frango. Exatamente, eu não tinha noção de que eu precisava realmente comer bastante proteína, carboidrato e tal.
E eu fazia como dava. Era macarronada. O negócio era comer, né? Na dúvida coma, né? Exatamente. Também tinha isso também. E aí a gente passou um tempo, não deu certo, obviamente, né? A academia, a gente tinha meses que a gente não conseguia nem ter o aluguel. E a gente tentava Que era tirar do bolso, pouco. que já era barato, né? E aí aconteceu de minha mãe engravidar e a gente teve que ir para Salvador, porque a gravidez era de risco. Ah, sim. E aí minha irmã ela nasceu, uma parte do coração não formou. Então ela precisava ir para cirurgia imediatamente. Após o parto. Isso. E aconteceu, ela nasceu, eu tive que acompanhar minha mãe. Então, nesse período, o que aconteceu? A gente não conhecia ninguém em Salvador. A gente ficou na casa de apoio. Isso aí já tinha quantos anos? Aí eu já tinha 19. 19 aninhos. Isso. E aí o que aconteceu? Eu conheci um rapaz que, assim, ele me ajudou muito. Desculpa interromper. A sua irmã tá bem até agora, não tá? Não, ela faleceu no mesmo ano. Isso. Então, assim, ele me ajudou bastante. Inclusive, conheci algumas pessoas que uma dessas pessoas me deu um emprego durante esse período. Então, como a gente não conhecia ninguém, estava na casa de apoio, precisava ficar sempre se deslocando para o hospital, casa de apoio, porque minha mãe ficava no hospital, só que ela precisava tomar banho, sair um pouco, e nesse período eu ficava no lugar dela. Então, Bravo, hein? O emprego, realmente foi um emprego na lanchonete, eu consegui justamente pra gente ter essa renda a mais, pra gente conseguir segurar as contas lá. Tinha onde morar. Tava numa cidade que não Perdeu conhecia a ninguém. irmã, 19 anos. Bravo. E aí, assim, isso foi em abril, minha irmã nasceu em abril, eu fui lá 1º de abril. Dia 26 de abril ela nasceu e em agosto ela faleceu. E em agosto, como eu já tinha conhecido algumas pessoas lá, esse amigo que me ajudou bastante, ele me convidou para ficar. Qual o nome do amigo? André. André? Isso. Ele me Aí, convidou. André, tiver vendo aí, um salve, valeu, salve aí, hein? ó. Ó, deu certo. Deu certo, viu? Me ajudou muito, demais naquela época. Então, assim, ele me convidou para ficar na casa onde ele morava na época. E nesse meio tempo eu já queria competir desde quando eu estava lá no interior. E o que aconteceu? Eu conheci uma treinadora na época que me treinou durante um tempo. Isso, aí meu primeiro campeonato já foi em dezembro. E o que você estava falando, você cresce em contest, né? Contest. Acontece exatamente isso comigo. Pra você ter uma noção, na época eu tinha 78 quilos. Quantos anos? 20. 19 para 20 mais ou menos. Eu já tinha 20 já. Eu tava com 78 quilos e com a dieta de 150 gramas de arroz com 150 gramas de frango por refeição. Bem basicão. Eu ganhei 10 quilos, assim. Tá vendo? Subi para 88 quilos em 3 meses. Setores Limpinho. Total. Em 3 meses. E aí, foi quando a gente começou o contest. E no contest foi a minha primeira hormonização. Então, assim, o off foi totalmente natural, sem nada, limpo. E aí foi no contest, porque assim, basicamente é pra tentar manter o volume. Só tentar manter Só a pra massa segurar, muscular. preservar a massa. É isso. E assim, o que aconteceu foi que a gente teve dificuldade para bater o peso, porque na época eu tinha que bater peso. Então era 84 quilos. Eu subi na categoria Men's Physique e na categoria Bodybuilder Júnior. Já subi na Bodybuilder. Tá vendo? Já foi bodybuilder. Mas ele tem Já. perna, o bichão treina a perna com a beleza. Então eu subi nessas duas categorias, fui campeão já na estreia, isso em dezembro. Então a preparação começou em agosto e terminou em dezembro. Então foram mais ou menos 5 meses de preparação. É um tempo 5 bom. meses. Isso. Ainda fez 5 meses. 5 meses. Isso. Ainda teve o bom do Edivan, já começou com pessoas que realmente já Já conheciam. conheci o esporte. Isso aí estava com 21. 20 20. anos. E se profissionalizou com 22, 23? Com 22. Uau. Desde quando... Eu vi pergunta deu 30 anos. Por isso que eu tô perguntando as idades aqui. Ele tá com 24. Com E ele tá 24. falando que foi isso aí, começou com 19. Já Falei, fez- você profissionalizou já faz fez- muito tempo já, pô. 22. Com 22. Isso. Foi 1 ano e 4 meses desde quando eu estreiei pra eu virar profissional. Foi 1 ano e 4 meses. Assim, o que aconteceu? Minha primeira competição fui campeão. Segunda competição, eu antecipei a uma competição que eu tava preparando pra outra. Antecipei por quê? Porque essa competição, ela dava premiação. Então era R$1.000 pro overall. Pobre, louco, desempregado, ferrado. R$1.000 é R$1.000. Você Caramba, na época, tá. muita Então, coisa pra mim. exatamente. E aí eu não ganhei.
Eu fiquei em segundo. Tudo Teve bem. prêmio? Quem tinha? Não teve prêmio pra mim, mas teve pro overall. Mas tudo Mas bem. você colocou bem, né? Ficou. Isso. Segundo. Segundo. E nesse campeonato, uma semana após, era o campeonato que eu tinha me preparado, estava me preparando. Realmente eu fui ao overall já. Eu fui campeão de novo na Bodybuilder Júnior, fui ao overall na Men's Physique. E aí depois fui pro brasileiro, fui campeão lá também. Isso WFF, na WFF. E depois do brasileiro fui pro Mr. Universo. Só que no Mr. Universo, meu físico ele já estava decaindo. Por um longo Muitas período, coisas. muita depletação, muita. Porque foi um campeonato atrás do outro. O circuito muito pesado. Exato. E tipo assim, na época, o protocolo, hoje conhecendo como funciona, acabou não sendo dos melhores, principalmente como é meu metabolismo, muito acelerado. Você faz e muita tal. cagada no começo. Assim, eu até fiquei- acertar. Era carbo Pra mês. você ter noção, fiquei 3 semanas sem carbo e sem sal. Aí, sem aí, sal. ó, nem. Caraca, nem, e pra uma pessoa que seca. assim, Nós todos sim, fizemos esse tipo de preparação. E- uma semana sem água. isso. fizemos muita no início da carreira. Nossa, diurético, quem é sério. Passa por isso, então. Não consegui encher o físico. E nisso aí você trabalhava, tava trabalhando? Ó, eu trabalhei, durante esse tempo, eu trabalhei em 3 lugares, nessa lanchonete, e aí saí pra ir trabalhar num shopping. Como é que eram as cargas horárias? Porque lanchonete e shopping eu lanchonete sei é que o bagulho é pesado. doido. Eu entrava 2 horas e saía 2 da madrugada, 2 horas da tarde. E saía 2 da 12, manhã. 12, Aí ia 12 pra horas. casa, dormia quantas horas? Dormia até, digamos, umas 10 horas, 9, 10 horas. Aham. E já tinha que voltar à Aí tarde. ia né? treinar e já ia direto pro serviço. Isso, no shopping a carga horária também era pesada, principalmente porque era domingo a domingo eu tinha um dia na semana de descanso. E é o nível, você não pode escolher, quem escolhe são eles, né? quem Geralmente escolhe é são isso, né? Geralmente Eles falam, não, você vai folgar tal dia, mas aí não. Não dá, ó, tem que continuar produzindo. Pô, sou atleta. Sou E no, atleta. e no shopping tá nem aí. foi complicado porque eu não conseguia, tipo, o que eu tinha que fazer, eles não deixavam fazer a minha refeição, eu tinha um horário de descanso, que era 1 hora, e tinha um outro horário, e, tipo assim, durante o meu período eu tinha que fazer 2 refeições, precisava fazer 2 refeições. Uma delas eu inventava que ia no banheiro, ia rápido, e aí Quem eu tentei, nunca? as primeiras vezes o que eu fazia, eu tentava comer, eu levava uma batata doce ou arroz, alguma coisa, só que demorava muito. E aí o pessoal desconfiava, então... Aí o que Esse aconteceu? menino não sai do banheiro. Toda hora. Aí o que aconteceu? Eu comecei a levar a refeição só líquida. Era whey com aveia. Bateu uma batata doce com Clyde. Quebra o galho, mas não supre aquela sólida. E aí eu saí do shopping, faltava mais ou menos um mês pro campeonato. Sempre aconteceu mais ou menos isso. Faltando 1 mês e meio pro campeonato eu saía. Eu não sei se eu ficava muito debilitário, o pessoal Acontece. gostava. Sem O cara que- com a cara assim, ó, caveira, velho. Sem querer, as coisas dó. foram pro lado certo. Isso aí vai morrer, Vai vai morrer descansar. aqui não. Não, esse moleque tá mal, manda Tá embora mal, aí que vai dar B.O. pra Vai descansar empresa. um pouquinho, porque tá foda pra você. E aí, logo depois, competia, ganhava, e aí arrumava outro emprego. Outro emprego que eu consegui foi na loja de suplementos. Aí, Em casa. Salvador. Tá em casa, mas era uma carga horária muito pesada, até mais, porque lá em Salvador, lá essa loja... Era ela loja fazia- de rua? Isso. E ela fazia degustação em academias. Então o que acontecia? Eu tinha que acordar todos os dias, 4 Vendeu horas. peixe. Tinha que 4 acordar horas da manhã. pra preparar as marmitas. Às vezes eu preparava à noite, mas às vezes não dava tempo, porque eu acordava 4 horas da manhã pra estar na academia, era 3 vezes na semana isso, pra estar na academia 5 horas, que era o horário que geralmente a academia abre. Então eu ficava de 5 horas da manhã até 11, o intervalo era de 11 até 2 da tarde, e nesse intervalo era onde eu tirava pra treinar e descansar um pouco também, porque eram 4 horas. Não é muito descanso, não. não. Eu voltava 2 horas e ia até 10, que era o horário que as academias Caramba. fecham. Isso. A da personal ou só trabalha na recepção? Só na recepção, como era a loja de suplementos,
era mais venda mesmo. Mais venda mesmo, mais desgasta. Desgasta a pessoa. Imagina o cara depletado fazendo essa dança. Não, é de pé, né? Você não fica sentado lá. Não. Você fica em pé aqui, ó, bonitão. Bonitão. Falar com todo mundo, né? Sorrir pra todo Aí mundo. chega uma hora que as pernas começam a doer, o pé. Chega aquele cliente caroço que começa a perguntar tudo, não leva nada. Ah, mas que gosto que tem? Tem uns que não sabem nem o que é, quer saber que você explica o que é. O que você tá vendendo aí? Isso é bomba? Porque tinha isso também. Tem. Um tempo atrás aí, o pessoal ainda passava nas lojas de suplementos, tiozão ainda apontava e falava aquela loja de bomba. Ah, é tudo bomba ali. Expandiu muito o fisiculturismo no Demais, Brasil, né? demais. Mas no espaço de quê? Nos últimos 5 anos, né? 5 anos deu um boom É violento. que você vê que ele tá falando não faz muito tempo e o pessoal ainda não... Não, vai comer 2 vezes no dia. O seu horário de almoço é um só. Hoje em dia, como o bodybuilder popularizou muito aqui, se você falar pro seu patrão que você é atleta, que você precisa só comer 5 minutos ali uma sua marmita, ele libera pra você, porque ele sabe. Mas tem empresa que não aceita. Não, então, mas tá mais difícil disso acontecer, hoje em entendeu? dia tá mais difícil. Tá mais tranquilo, porque pessoa o pessoal sabe o já que é um conhece, atleta né? hoje. Antigamente ninguém sabia o que era. Falar, esse cara tá querendo fazer 2 horários de almoço, 3 horários de almoço. Fica difícil. Não é? É isso. E isso foi em 2017. Então, no final de 2017 eu resolvi me preparar sozinho. E foi quando eu tive a evolução absurda no meu físico. Tipo, 2017. De 2017 para 2018, que foi quando 2018 foi quando eu virei pro, em abril de 2018. Então, tipo assim, minha preparação eu iniciei para o regional lá de Salvador. Só que um amigo falou comigo, tem esse campeonato que era um Muscle Contest, né? Tá vindo aqui pro Brasil e tal. Eu acho que você consegue ali virar pro. Aí eu falei, caramba, nível alto. Os caras que iam competir eu acompanhava de longe, assim, pelo Instagram. Como assim, né? Vou virar como pro, assim, velho? Eu olhava assim, o cara, aquele cara vai competir. Aí ele vai olhar assim, né? Não dá. Você nunca acredita. Na academia que eu treinava, os caras também chegavam, o cara vai competir ali, não vai dar pra você não. Mas tem muito, sempre tem tem muito uns- isso, né? Tem muito isso. Mas não tem Tem, jeito. tem aquelas pessoas que tentam te colocar pra baixo. Mas o fisiculturismo é palco. Não adianta. Às vezes você olha um cara O cara muda do dia pro outro. Você olha o cara na pesagem, tá na hora que você olha no palco, você fala, caraca, o que esse cara fez? E é a linha, né? O encaixe, né? Na hora que você Total. põe todo mundo no lado do outro, você vê qual que é o padrão, né? Que tá melhor, que não tá, não adianta. Não adianta. E aí? Exatamente. Aí eu subi no campeonato, meu intuito era ir lá pra tentar para pedir feedback para os árbitros. Porque, na minha concepção, eu subi em campeonatos regionais, eu subi no brasileiro, mas era WFF, não era um nível tão alto como a SPC. Pro League. Isso. Então, eu conhecia quase todos os atletas que subiram ali comigo. Eu acompanhava todos. Então, eu via os caras. Você estudava muito para fazer as tipo assim, buscava muito conhecimento, conhecia muita gente, porque você tá falando que aí comecei a me preparar sozinho, e aí fui lá e competi para perguntar pro árbitro, puta, mais de 7 bom do caramba, né? Todo mundo que tem essa noção, né? Eu só quero ter o feedback do árbitro. Vou subir só Então, pra isso aí é um pensamento de um atleta que já sabe o que tá Geralmente fazendo. o treinador chega pro cara, vamos subir só pra ter o feedback do árbitro. Então, isso é um pensamento que é uma Total. pessoa que sabe o que tá fazendo. E de onde é que saiu esse pensamento aí? Nas preparações anteriores, eu já dava algum tipo de feedback e já tentava ajudar a minha treinadora na época. Tipo assim, ela passava alguma coisa, eu falava, isso aqui não tá dando certo e tal. Será que dessa forma não dá? E tipo assim, na época ela era bem orgulhosa, então o que acontecia? Não, vamos fazer dessa forma. Só que, 2 dias depois, vamos fazer assim. Tipo isso. Tipo, o que eu tinha falado. 2 dias depois pra ficar como se fosse Só para não dar abraço torcendo. Né? Isso é uma coisa muito ruim, porque o atleta, por norma, ele que sente, ele tem o feeling, né? Sim. Do que está acontecendo. E é bom sempre que essa troca, né? essa troca de comunicação com o treinador, para saber qual é o ponto aonde se encontra o melhor método. Tem que dar aquele feedback sincero. Porque tem cara que, o cara não faz o que você passou, aí o cara vai te dar um feedback porque ele não fez aquele que você mas passou. você sabe Mas você sente. Você tem o conhecimento, mas quem tá carregando o serviço sou eu. Por aí. Se doer aqui, você não vai saber se eu não falar. Então, assim, tem que saber, tem que trocar ideia, né? Nesse campeonato que eu me preparei para 2 campeonatos sozinho. Um dele eu virei pro e no outro eu fiquei em segundo. Foi atrás do Kaique. Nesses 2 campeonatos eu usei muito... Kaique Oliveira. Kaique isso. Pro. Tá, Kaique Pro. Eu usei muito
das falhas da outra preparação Pra consertar nessa. pra consertar nas próximas. Então, tipo assim, muitas coisas que eu via... Finalização, carbar. Exato. Que eu via que não encaixava, que não dava certo comigo e tal, eu já fui descartando e fui fazendo de acordo com o que eu achava que meu físico Inteligente, ia né? responder melhor. É, porque tem muita gente que na hora da carbada faz o quê? Ah, pô, fico com medo, vou carbar limpo. Aí o cara não tá Exatamente. enchendo. Não tá enchendo. Aí o cara manda um hamburgão, bum. Isso. Tem que prestar atenção, tentar, experimentar, né? Fazer as No, coisas. no campeonato em agosto de 2018, que foi eu já pro, que eu fiquei em segundo, o que aconteceu? O que você ficou em segundo, você já competiu pro? Ou você competiu amador? Você virou pro eu já no ano. competi no pro. Aí já foi pro. Aí no pro você já ficou em segundo. Só. Só no Pro Debut já foi lá, segundão. De boa, assim. Edivan também tá de Tá brincadeira. de brincadeira. Difícil aqui. Tá bucha. Primeiro pro show, segundo lugar. Pro debut. E o que aconteceu? Minha mulher ela competiu no sábado e eu ia competir no domingo. E aí, por uma falha minha... Na verdade, assim, o campeonato deu uma atrasada e eu levei o arroz... Hoje não acontece isso, né? Mas na época eu acabei levando o arroz menos do que... porque eu tava acabando. É sempre preferível levar comida a mais do que menos. Sempre o dobro. Sempre E o aí, dobro. o que aconteceu? Eu corri pra um restaurante de um shopping que tinha lá na frente pra ver se eles tinham um arroz sem sal. Porque Nessa hora você sai. Só que aí a comida acabou umas 4 horas da tarde e o show, ele tava previsto pra ela subir umas 2 horas. E aí era o horário que a gente ia sair e eu ia continuar, a gente ia pro hotel de novo. E só que a gente só saiu do evento 10 horas, então fiquei de 4 até 10, sem conseguir Então sem sua acabar. esposa compete também. Compete. Ai, Hoje- Deus suporta. Suporte. É bom, né? Assim é bom, né? É todo grande homem tem uma grande mulher. É bom, só não pode preparar na mesma fase. Eu ia falar isso agora, mas preparar junto deve ser louco o negócio, né? Todo mundo com baixo carbo em casa, deve ser uma beleza. Exatamente. Aí, 10 horas da noite, o que aconteceu? Eu senti que meu filho estava começando a... Estressar, ficar bem cortisol. forte. Churriar. A famosa palavra aqui no Brasil é churriar. Churriar. Dá uma churriada. Uma enxugada, né? Aí a gente foi direto pra Aprender. pizzaria. Aí Encheu. eu peguei uma pizza, eu comi uma pizza inteira, porque na minha concepção, meu físico tava decaindo bastante, tava ficando muito flat. Aí eu fui. No outro dia, eu senti que meu físico não tava tão bem quanto no último campeonato, que eu virei pro. Só que eu já tava bem. Tipo assim, ele não... eu não respondeu da forma que eu queria, na verdade. Mas assim, eu Questão tava de melhor. pele, volume, E na verdade, condicionamento. condicionamento. Isso. E aí, justamente por isso, eu tive que ficar muito tempo sem carbar e eu fui... Estressou, deu um pico muito alto de comida pra dentro. Não, Isso. às vezes também, muito tempo sem comer, se o corpo cair numa fase de depressão, Mas é aí... difícil começar a levantar. Porque mesmo que jogar a comida não entra nos receptores. Você começa a perder peso, começa a ficar murcho. A condição, às vezes jogar mais comida, quando você já cai Depleta numa mais zona, ainda o físico. o físico ainda fica mais depletado. Exatamente. E o físico fica mais, perde Eu não linha, quero Não corpo- pode perder a fica hora, no né? extremo. Qualidade, né? perde qualidade. Não pode perder a hora, Não então, pode né? perder, eu falo, por isso eu uso muito com os meus alunos, quando eu já vejo que está a chegar numa fase de muita depleção, eu já dou um refeed. O refeed pode ser, posso jogar umas refeições de carbo maiores, ou posso dar mesmo uma refeição livre. Um lanche, 2 lanches, depende. Então é muito bom saber onde é que o aluno está. Como é que responde, né? Como responde, porque chegar numa fase de uma depleção é muito difícil começar. Você tem que tirar o atleta da cova. Então isso que acontece? Você joga comida, o peso continua a cair e a condição continua a piorar. E o cara dá um levante também, porque depletação... A depletação, chegar num limite é muito difícil. Então é bom ter um nível que você sente, ok, já chegou na fase que eu quero, deixa liberar um dia ou 2. Deu pra dar um respirada, oxigênio, né? E depois você joga no buraco de novo. Dá uma Aí você desestressada. tira, Vai pro deserto de novo. você tira a Isso. pessoa, põe a pessoa. E a sua competição era domingo? Esse mesmo. Era domingo. Aí você levantou com a pizza no shape, meio embaçado. Não tava embaçado. Não, mas tipo, você achou exatamente, que o mas- condicionamento não tava tão bom quanto deveria Poderia ter estar. entrado melhor. Mas só ficou em segundo. É. Só ficou em segundo, menino. E você vai competir, não vai competir? Não, nunca mais. Por que não? Agora o meu lado é que nem o seu. Aposentei, só preparo. Fazer os outros sofrer, né?
Mano, É, a gente só tá não sofrer. estamos a falar aqui do Thor, é uma pessoa mega, mega inteligente, que eu muitas das vezes, quando quero tirar minhas dúvidas, falo com o Thor. Ou dar Thor risada também. Ou dar risada, seja por onde der, mas é um amigo que eu vou levar para a vida. É um cara muito inteligente, mas a gente já vai falar com o Thor, eu agora quero saber a vida do Chicória. Tatuador, para quem não sabe, né? Tatuador, dançarino, empresário. É, vamos tatuar a com bunda. vocês. Se o Edivan, Thiago Chicória. se o Edivan chegar no Olímpia, a gente vai tatuar a bunda dele. Vamos fazer, Edivan. Na bunda. Mr. É o O. Mr. O. Na bunda é foda, né? Na bunda pode. Logo na bunda, Edivan. É, na bunda pode. Tapa com calção, né? Bom pensamento de treinador, É. né? Tatuar a bunda. Tá no coração. Então vou deixar o Thor. Thor, faz as perguntas aí pro Chicória, Thiago Chicória. vamos lá. Quantos anos? 36 anos, irmão. Em 36 anos, quanto tempo de treino? Eu comecei com 17 para 18. Em 1990, como que você começou a treinar? Mas, mano, como é que você é meu limitador? Eu pareço mais novo que você. Ah, eu tô rodando 100 horas. Tá de mas cara não do tem zero. jeito, Tá de cara do zero. Não, mas não é eu tô preparando também, tô meio depletadinho, né? Também A sabe- cara, Cansado, a né? cara fica cansada. Mas também tem a melanina do negão. Não envelhece. Não envelhece, Negão pô. não envelhece. Não Tem que envelhece. deixar a barba, né? Você tem que deixar a barba branca pro pessoal saber que você é velho. Isso aí não vai envelhecer Chuta nunca. aí, 36 anos, começou por que 18 razão? anos eu comecei. Eu endomorfo, né? Sim. Sempre fui gordinho, era gordinho, pivete, quando eu era pequeno. E aí entrei eu sempre gostei de esporte, pra emagrecer mesmo. Eu queria não ser mais Isso com gordo. seus... Não, aí com criança, com 8 anos, com 10 anos eu fazia 2.000 abdominal por dia porque eu queria perder a barriga. 2.000 abdominal? 2.000, eu prendi o pé no cinto, Na cama. na cama da minha e mãe pá, com o cinto, passava gel redutor da minha mãe na barriga e fazia. E aí eu fui, quando eu vi, caramba, tava quase em 1.000. Aí fiz as 1.000, completei. Mas o que o pessoal quer saber é se resolveu. Resolveu? Resolveu. Em um ano a barriga definiu. Porque eu fazia realmente 2.000 por dia. Mas assim, 2.000 vezes 360 dias do ano. eu fazia Rapaz! eu fazia. Só que aí, como eu era muito novo, eu hipertrofiei o abdômen e a minha costela deformou. Aí eu fiquei com mais vergonha ainda. Porque aí o abdômen cresceu e os ossos levantaram. Aí eu ficava com puta caroção aqui, ia ser horrível. Aí eu ficava com mais vergonha ainda. E aí fui pra cá e entrei na capoeira. Na época não tinha, nem imaginava ir pra academia. Criança não podia entrar na academia, não podia fazer nada. E aí entrei na capoeira dos 8, 9 anos. Dos 8 aos 18 eu fiz capoeira. Hoje em dia eu já fiz criança em academia. Ah, sim, eu botei meu filho com 13 anos, ele foi pra cá, iniciou a academia essa semana. Muito bom. Eu tenho Fortalece. atleta na internet aí com 19 anos que treina desde os 13. É verdade. E puta cheio. Evolução. Tem o Edivan, né? Tem 15 anos. 15 anos. Então, exatamente. Então foi isso. Dos 8 aos 18 capoeirista, e aí eu via os capoeiristas lá todos fortes, os caras fortes. No filme, os capoeiristas boladão pra caramba. Eu falei, mano, eu queria ser esses capoeiristas aí, porque não era, né? Aquele filme do SBT. Exatamente, esporte sangrento. Esporte sangrento. E entrei na academia. Comecei a fazer academia pra ficar forte com 3 anos. Com 3 meses de academia já estourou estria aqui embaixo, nas pernas, embaixo do braço, porque eu comecei a Aumento de volume. aumentar muito. Você tem facilidade em Eu aumentar, né? sempre comi muito, então eu comecei a crescer muito. Eu sempre fui depois que eu entrei na academia, eu sempre fui o grandão da turma, da Os época. ganhos. Sempre fui. Nunca fui de ficar muito seco, mas sempre ficar muito grande. Grande. E aí fui crescendo. Com 3 anos de academia, eu falei, quer saber, eu vou voltar pra capoeira, não. Gostou da coisa? Não, eu sempre Não tive- gostou? Gostou? Não, demais. É? Não vou voltar pra capoeira, não. E fiquei na academia. E aí fui. Foi crescendo. Fui crescer. Eu tive, com 4 anos de academia, estagnou, né? Eu sempre comia muito, sabia que eu tinha que comer muito. Então eu comia. Não sabe o que, mas tinha que comer Comia. Quer crescer, come muito. É isso. Essa história de Era crescer, come isso. Aí eu muito. comia, 20 pães de leite durante o dia. Não. Eu sempre comia muita coisa. Tem esse negócio quando você entra na academia. Como é que eu cresço? Come. Come muito. Come. Come muito o Come quê? macarrão, Come muito. come Não, Não, mas tinha um negócio, tinha que comer frango. Era comer frango e ovo. Era ter que comer muito frango e ovo. Só que as porções não eram
Contado. Não era aquele negócio, né? Eles botavam lá 2 filés de frango, botava 5 ovos, era, nossa, come 5 ovos. Então era mais ou menos isso. E foi indo, aí com 4 anos deu aquela estagnada, aí eu conheci os ergogênicos ali, tinha um amigo grandão, cheguei, mano, eu sei que você toma, o que você toma? Me explica aí, por favor. Ele era professor de academia. Mata, morre. O que Aí faz ele isso aí? explicou como é que funcionava e levou lá numa farmácia, lá nos caras que faziam lá, meio por baixo dos panos. Aí o próprio cara te explicava, vem aqui 3 vezes por semana, você vai tomar aí mostrou a caixinha lá da Dura lá. Comecei a tomar, comecei a ganhar. Só que assim, totalmente sem noção nenhuma. O cara falou, Era o que o cara falando. O cara falou, toma aí, nós tomava. Tomamos, fomos fazendo. Hoje em dia já não se faz, né? Nem a pau. Hoje em dia é médico. Hoje em dia, tanto é que eu só... Você falou que o seu corpo melhorou quando você virou pró e tal. Minha cabeça mudou mesmo. Tem 2 anos pra Você cá. trabalhou na farmácia? Sim, nossa, de trampo? Beleza, vamos lá. Vamos lá de trampo, Vamos lá de trampo então, desde pequeno. Já que foi tomar pica, Ó, com pica 14 no- anos, com 14 anos eu trabalhava na obra, peão de obra. Eu era Ok. servente. Trabalhava das 7 às 5 da tarde numa obra. Eu era servente de geral. Então era para carregar concreto. 14 anos. Dos 14 aos 17. Aí eu tinha que estudar. Então aí dos 17 para os 18 eu comecei a trabalhar de panfleteiro numa farmácia de manipulação. Fui lá, entregava lá os panfletos e tal, e tinha uma vaga lá no laboratório para contar cápsula. E a farmácia era de um padrinho meu. Contar cápsula. Contar cápsula. O cara faz a fórmula e tal, aí você limpa lá a cápsula bonitinho, conta, põe no pote e conferido. Aí vai pro rótulo. Eu fazia isso, limpava, contava e botava. E aí comecei a trabalhar, precisava de gente para encher cápsula e era... Pra você, 3 pra mim. E aí comecei a aprender a encher cápsula. Fiquei 6 anos em farmácia. 6 anos? 6 anos, dos 18 fui pra frente. Mas você ficou fascinado? Não, em eu aprender comecei mais isso, eu coisas? comecei a contar a cápsula, depois eu comecei a encher cápsula, depois eu Depois comecei usar a cápsula. Esse período foi o que você Não, mais usar- foi o que você mais cresceu. Esse Foi o período. que eu mais cresci na vida nessa época, na brincadeira. Morria de medo nessa época. E aí eu comecei a fazer fórmulas, eles me ensinaram o Manipular. ofício de manipulador, eu manipulava receitas, depois eu comecei a manipular cosmético, creme, shampoo, aí fiquei trabalhando lá até tomar conta do laboratório. Fiquei nesse tempo. Nesse meu tempo eu tentei cursar farmácia lá, cursei um tempo, um períodozinho, mas... Técnico. Não, farmácia mesmo. Aí 1 ano e parei. E do- Nesse da- meio tempo eu já gostava de desenhar. Era isso que eu ia É perguntar. isso, eu desenhava desde pequeno. Então com 18 anos eu tinha vontade de ser fiz a minha primeira tatuagem com 16, por aí. Tatuagem da cadeia, né? Da cadeia. É da aquele cadeia. homenzinho de pauzinho. Não, aquela aqui na costela, já cobri já. É só a bolinha e Fiz, 2 minha mãe palitinhos. permitiu, porque eu já trabalhava. Eu falei, mãe, posso fazer? Ela falou, bem, se o cara fizer em você, faz, você já trabalha. Eita. Então, eu já tinha essa altura, com 16 anos, já 15 anos, já tinha essa Caraca. altura, já era altão já. E aí fui, eu cheguei lá com a roupa de serviço, perguntei pro cara quanto que era a tatuagem, ele só reinformou e já era. Eu levei o desenho e falei, ó, queria fazer essa tatuagem, um desenho que eu tinha criado. Qual foi a primeira? Não, aqui no já cobri, era um dragão. Era um dragão bonito, só que como eu cresci, o dragão ficou parecendo uma lagartixa. Então ficou... Ó, dragão. E aí nessa, quando eu levei o desenho, o cara falou, você dá pra um bom tatuador, aquela piadinha. E fiquei com isso na cabeça, comentei com minha mãe, porque assim, eu era frustrado porque eu sabia desenhar, e nessa época não tinha profissão para quem desenhava, não tinha. Hoje em dia tem muita coisa, arte digital, Tem, o cara, tem. para quem desenha tem muita coisa. Naquela época não tinha nada, não tinha profissão nenhuma para quem desenhava. E aí eu pensei em ser tatuador por conta disso. O cara falou, por que você não? Você podia ser um bom tatuador. Aí fiquei aquilo na cabeça. Conversei com a minha mãe, quando eu fiz 18 anos, eu tinha as revistas de tatuagem e tal, trabalhando em farmácia. Tinha as minhas revistas de tatuagem. Tinha nada a ver com a tatuagem. Nada a ver. Aí eu comentei com minha mãe que eu sei desenhar e tal. O cara falou que eu poderia ser um tatuador. Quando eu tava pra fazer 18 anos, ela catou uma revista dessa, viu lá que tinha uns kits de tatuagem na página de trás que vendia. Isso. Ela comprou e mandou entregar em casa e me deu de presente de aniversário com 18 anos. Um kit de tatuagem. Falou, já que você quer ser tatuador, Tome. então faz do jeito certo. E aí eu comecei a tentar, em paralelo com a farmácia.
É difícil Curso. a primeira vez? Demais. Dá Nossa. Eu não tinha noção. Eu aprendi tudo sozinho. Tudo sozinho. Aí o que eu fazia? É por isso que eu tenho um monte de tatuagem. Por quê? Vou te explicar. Eu queria aprender como é que fazia a agulha. Eu ia lá e falava pro cara, quero fazer uma tatuagem. Aí ele fazia. Aí eu ficava de olho. Aí eu via como é que ele fazia. Aí eu pegava e reproduzia em casa. Você é o cobaia? É. Não. Eu, o cobaia não. Ele era um profissional. Não, você era o cobaia do cara. Não, eu você pagava. queria Eu aprender. pagava Entendi. como cliente. Entendi. Aí eu ficava de olho. Aí eu via como é que ele fazia e falei, aí levava pra casa. Pegava uma cobaia lá. Não. Mãe! Não, na verdade os caras vinham atrás de mim, né? Não, eu quero fazer e tal, porque eu já sabia desenhar. Os caras sabem. Eu era aquele cara que desenhava na rua, na Copa, tá ligado? Os caras sempre pediam pra eu desenhar. Mas não deu ruim, nenhuma deu ruim. Não, ficou feio as primeiras. Eu não sabia. Minha primeira tatuagem, essa não sei se você vai conhecer uma figura antiga aqui do Brasil que chama Pedro de Lara. É um velho, ó. Eles estão rindo porque é um senhor muito feio. Finado, não, feio. Não, eu também não sou bonito. Finado Mas Pedro era de Lara. finado Pedro de Lara, Deus o tem em bom Parecido lugar com o lá. Marquito, né? Parecido com o Marquito, com um bigodinho, um rabo de cavalo, uma flor na mão, assim e tal. E aí o cara me pediu pra tatuar Jesus Cristo. Ah, não. O Jesus Cristo ficou parecendo Pedro. Ficou uma bosta. Puta, velho. Enfim, essa foi a minha primeira tatuagem. Aí depois daí fui praticando, evoluindo e tal. 13 anos já que eu faço isso. 13 anos. 13 anos. Que aí eu. Não, mas que eu mexo com tatuagem desde os 18, mas que eu vivo de tatuagem tem 13 anos. Então até começar a viver de tatuagem. Cara, que tem uma bagagem muito boa. Me lasquei bastante. Nesse meio tempo eu fui bombeiro, eu trabalhei com loja de roupa, eu trabalhei com dança mesmo, dei aula de dança, trabalhei com uma banda de baile, dançava axé, dançava funk, era o que vendia na época, era profissionalmente. Caramba. E fui fazendo isso aí tudo, até já, e bodybuilding no meio. No meio, dançando axé e E uma bodybuilding, bagaceira axé. tudo isso aí, até chegar aqui hoje. Eu comecei a pensar em competir em 2013. Certo. Que aí eu sempre fui grandão, aí eu vou ver qual resolvi. Não, aí eu resolvi fazer uma dieta pra secar. Só que eu não tinha noção Você do que tinha era. preparador? Nada, Fechou nada. sozinho? Eu nem sabia, ó, eu nem almejava competir. A ideia foi o quê? Nem sabia o que era competição, só via lá as revistas, Rony Coleman, pra mim competição era os caras lá de fora. Eu via o Eduardo Correia e eu via o Paulo Musi, ainda com aquele cabelo comprido, nas revistas lá e tal. E eu achava sensacional, mas Nossa, achava... aquilo é velho. Achava totalmente intocável. O Eduardo Correia, o Paulo Paulo Musi Musi. e a mulher do Correia, a Carol. Carol Saraiva. Isso. Era eles que apareciam. Às vezes apareceu o dos Anjos, mas não lembro muito bem. Mas o Correia era bem... Aparecia Paulo muito. Lima, Sardinhas, João cara, Bispo. Sim, não, mas nas revistas não aparecia tanto. Pra mim, o que aparecia pra mim, como eu nunca fui do meio, era o Eduardo nas revistas lá, Power, não sei o que e tal. Moscow enfim, Fit. e os caras de fora. Então, não imaginava que tinha no Brasil, nem sabia que tinha competição, nem imaginava. Então, resolvi fazer uma dieta pra secar, porque aí eu comecei a ver as revistas, aí eu via que nas revistas tinha lá plano de dieta, plano de treino. Comecei a olhar aquelas revistinhas e tentar fazer. Sei, não consegui manter volume nenhum, mas fiquei bem seco. Dividi, os bíceps ficaram até divididos, assim, tanto que eu sequei. Fiz um trapo. Nossa, mas sofri. Isso tudo você tirando das Da revistas. revistinha, sozinho. Mas Sozinho. As dietas tinha na revista? Tinha lá plano de dieta, de tudo. Eu comecei a fazer, então vamos fazer. Nossa, aí passei fome. Arrasta pra cima. E comecei a fazer. E aí eu comecei a ficar muito seco. Um amigo meu, Léozinho. Léo, hoje eu vou mandar um salve pra você, Léo lá da CISPER. Ele pegou e falou, Chico, você vai competir, mano? Eu falei, competir? O que é competir, mano? Não, competir, você tá secão, é só desidratar, mano. Só tira a água que você sobe. Eu falei, é nada. E como é que tira a água? Aí começamos ele e eu a experimentar em mim como é que eram as coisas. Começamos a buscar, aí pega com um, pega com o outro. Aí fala, tem um tal no banho de imersão. Olha onde já foram. Nossa, toca de banheira, sal e álcool. Não consegui fazer na primeira vez, porque eu não sabia como é que funcionava direito. Fosse internet, fosse fórum, não sei das quantas, não sei o quê.
Aí vimos lá a hiperidratação com água destilada. A desidratação com água destilada. Nossa. Aí você lá comprava o garrafão, Flat. toma 10 litros de água, 8 litros de água. Pera aí, eu quero tirar uma dúvida. Ah. Você é um dos caras que experimentou supositório? Supositório, não fui eu. Não fui eu. Não, porque Supositório, eu estranhei. Algo novo foi Algo pra novo. mim quando eu cheguei aqui no Brasil e me contaram que os É, atletas não, usavam. Eu o- falei, como assim? Sim, pra esvaziar a barriga. Por É, quê? pra esvaziar, pra você subir com o intestino vazio. Não, eu ouvi isso também. Tanto Atleta gringo não faz Ed. essas coisas. Eu já usei laxante, mas... Caramba. pra esvaziar a barriga. Minhas primeiras Não. competições. Só que deu errado. Isso usou o físico. Deu errado. Leite de magnésio. Não tem como. Não usei. O mais pesado que tem. Não, porque não é algo que você usa por medida que vai sair, vai vazar e vai parar no momento que você quer. Não é que a galera acha que fica aquela barriguinha de cocô, assim. Mas é que você tá com a dieta tão restrita que nem tem muito o que sair, né? Não, é por isso que eu falo, um atleta tem que Absorve estar tudo. pronto. É. Um atleta, eu sempre fiquei pronto 4 semanas antes do campeonato. Então. Aí eu só faço um cruise Eu não pra dentro fiquei do campeonato. 4, Eu na entro última pronto. competição que eu entendi como é que era, eu fiquei pronto 8 dias antes. Eu Já tava pronto por já. eu fico 4. Não, então. Aí eu, nível Olímpia, e já sabia muito bem o que fazer já há Tem- muito tempo, né? é mais fácil. Eu comecei a ter noção do que era mesmo, o que eu tinha que fazer mesmo, tem um ano e meio. Eu compito desde 2013, fui aprendendo, fui sofrendo, fui vendo como é que era difícil. E aí, pra mim, era sempre um empecilho muito grande a falta de ter condição, que eu via que eu tinha que pagar um coach. Aqui em São Paulo é mais ou menos isso. Ele teve a oportunidade de ter uma pessoa lá para ajudar. A história dele foi muito difícil, então as pessoas ajudaram ele. Pagar um coach pra É. cara te falar. Pra você tava lá, você tava no meio de muitas pessoas. O cara chegou e falou pra você, vamos lá competir e tal. Esse- Aqui não tinha isso, aqui Quando não dei essa sorte, não. Eu não tava nesse momento. No momento. Numa Quando parte eu não tinha uma pessoa. quando eu comecei ainda existia muito tabu. Então, tinha Eu comecei a bastante competir em também. 2008, então eu fui cometendo os meus erros, vendo um aqui, um ali, tentando estudar, mas uma coisa que me fazia confusão era nas expos chegar e ver os Flex Lewis, Brent Joran, e eles em dieta, mega preparado, mas bem dispostos a tirar foto com todo mundo. Eu falei, eu tô aqui acabado, não tenho nem E metade os do caras músculo. tão vivos. Eu tenho nem metade do músculo dos caras e os caras estão de boa. Aí eu comecei a entender, eu fazia dieta com 50 gramas de carbo. Nossa Senhora. E o meu corpo pedia mais. Mas eu não entendia isso. Com o tempo eu fui sentindo, pera, eu tenho que comer. O erro que eu estou a cometer é não ter a comida. Não quer dizer, não tenho que comer muito, mas tenho que ter a medida certa para o que o meu corpo precisa. Então eu fui aumentando aos poucos, mais 50 gramas, ver como é que o corpo respondia. Mais 50 gramas aqui. E eu aí entendi que o meu corpo respondia bem na média de 200 a 250 gramas. E ali o físico respondia Eu vim bem. começar a entender que era comida, que a comida tinha que ser do jeito certo. Pesada, certinho, na hora certa. Que tinha uma conta a se fazer há pouquíssimo tempo, 3 anos aí. Só que aí quando eu descobri, que aí eu competi no Olímpia em 2018. Acho que foi o primeiro ou acho que foi o segundo, né? Certo. O segundo daqui no Brasil, não Segundo. foi? Aí foi quando eu descobri como é que eu tinha que fazer com comida e tal. Só que aí eu tava numa situação de minha vida mesmo, tava assim, financeiramente menos zero. Totalmente, eu precisava investir em trabalho para poder ter meios para poder competir de novo. Então eu competi em 2018, parei e tirei o ano, esse primeiro, final de 2018, 2019, ali até o começo de 2020 para correr atrás de trabalho, de evoluir como profissional na tatuagem, porque é um meio que, se você é um profissional bom, dá dinheiro. Dá dinheiro. E aí eu investi muito em cima disso. Caramba, dá dinheiro. Quanto é que gastou aí? Aqui. Dá uma grana. Dá Dá uma grana. Nesse Não, negócio dá grana. qualquer trabalho que você faz, dependendo do estilo de tatuagem, é R$1.000, R$1.000 e poucos reais. Pra começar. É um trabalho de 2 horas, 2 horas e meia. Só essa aqui eu paguei 2.200. Entendeu? Você tem tatuagem? Não.
É caro, Ainda tatuagem é não, caro. ainda não, ainda não. Ainda você não tem. Não, Ah, mas aqui, o pai tá aqui, né? Rude Boy tatuando, enquete. Vamos aí, vocês querem ver um tatuagem de boy tatuar o Olímpia na bunda? Uma das coisas que eu sempre gostei, por exemplo, quase todos os meus amigos têm tatuagem. Mas uma coisa que eu sempre gostava, por exemplo, nós íamos assim para a praia, todo mundo tirava a camiseta e no momento que eu tirava a camiseta todo mundo parava. Parecia que torna algo muito exclusivo, Sim, que todo sim. mundo hoje em dia a tatuagem virou moda e depois era eu sem nada. Mas eu legal sempre isso. gostei de ver, mas nunca quis fazer para mim. Isso foi e eu pouco- conheço grandes tatuadores. Isso Vamos, foi vamos, foi um pouco do que me brecou um pouco também por conta de Vamos, Rude, vamos. Vamos ver aqui, não, que não vai ter Vamos, não. Rude, vamos. Isso me brecou um pouco também porque tinha esse negócio da tatuagem na competição. E aí eu ia, eu falei, eu via que tinha os atletas que tinham tatuagem indo e tal, mas eu falei, mas isso não vai dar pra mim, eu vou por satisfação pessoal, mas pra mim não dá, porque eu tenho tatuagem. Tatuagem é um negócio que eles não aceitam, é um negócio que não vai dar. Antigamente era muito disso. muito- E aí comecei a ver as tinturas, eu vi as paradas que cobrem tatuagem, Agora não sei o cover-up, quê. as coisas. E aí eu falei, Agora é tem. minha hora, Mas papai. o Flex Lewis, o William Bonap tem Sim, tatuagem. sim, O sim, Winkler tem sim, tatuagem. o Winkler também. É, Winkler mas, tem. mas são tatuagens que não afetam muito o físico Físico, deles. você- Eu acho que quando você cobra o braço por completo e coisa assim, eu acho que afeta um pouco. Aí eu vi que a Mesmo pintura... escurecendo, mesmo A não tendo- ser que você esteja muito seco Não, no mas braço. tem um cover mesmo, tem um cover que cobre mesmo, 100%. Mas eu acho que ainda Vamos ver, torna... É. Não torna, as linhas não ficam tanto... você vê, Acentuada. acentuado, não tem aquele refinamento. Agora Porque vai fica ser um isso. pouco mais escuro, porque ter tatuagem vai ficar sempre um pouco mais escuro. não tem como. Agora o meu foco é, se eu tô um ponto abaixo, eu vou ficar 3 à frente no condicionamento. Tem que ser, Tem que ser tem que isso. exaltar a Então eu arma, vou é. buscar isso. E foi o que eu tentei agora. Foi a última competição. Eu até conversando Você com- ganhou na Bahia, né? Sim, ganhei na Bahia. E eu botei na cabeça que eu tinha, conversando com você, na verdade, com você, com o Gui, com o Gui Rito, a gente trocando ideia, falando, uma vez você pediu pra sacar do shape, eu tava ruim, ruim não, tipo, não tava focado como atleta. E aí eu vi, na conversa ali, vi que eu podia focar. Eu vi que vocês disseram ali, eu falei, mano, é isso. Dá. E aí o Gui falou, mano, foca no shape que eu acho que dá bom. Aí eu foquei, trocando ideia e tal. Mano, vai, mete o shape, Foi mete o shape. foi no treino- Mostra o trampo que você vai ver. Foi na primeira vez que eu vi você, no treino com o Ramon. O né? Ramon, lá na Red Fit, foi Na na Red pandemia. Fit. Porque a academia tava fechada pra gente. É, galera, se você pegar aqui a história, é tudo história de superação. Superação. Aqui, Mas você não contou a sua. a minha perto de 6, velho, tá de boa. Esse tem vida Tô boa. tranquilo. Não, nunca tive vida boa, mas, tipo, A primeira vez que eu conheci o André foi no Arno Classic. Tornado Classic, quando você Quando eu veio vim pra competir. conhecer Vim o Brasil. competir. Veio competir. Competir com o Fabrício, Fabrício. Alex dos Anjos, O Oleg, o Bom Henrique. o Henrique, Quem mais estava? O Lucas Coelho. Lucas Coelho. Você competiu com quantos anos? Eu venho de outro esporte. Eu venho lá do base. Qual é a Levantamento básico. Powerlift. Powerlifting? Powerlift. Você era do Powerlifting? De 2013 a 2017 eu fui Powerlift. Ah, então tem uma barriguinha. Ah, tinha. Tinha que ter. Não vem falar que você é powerlifter do abdômen seco, pô. não. Agora Vem, não. tá seco. Agora tá seco, porque vai ter que entrar no terno, né? Senão não passa. E eu fui do Powerlift, porque, cara, eu nunca gostei de academia, nunca fui fã de academia. Aí eu tava lá no clube, olhando assim, lá no interior. Altão, bicho. Olhei aquela jossa e falei, cara, isso é maneiro. Erguei peso. Ser burro de carga, vamos. Treinei só pra isso, a vida inteira. Aí os caras falaram de... Quantos anos? Eu comecei a treinar com 21, Tá com quantos anos agora? tô com 30. Não, que neném, Nenê, eu tô me filho, sentindo... nenê. Você me quer- fala... É o pai, filho. É o pai mesmo, não tem jeito. E dos 21 aos 25, praticamente eu competi tudo e tentei fazer o máximo para conquistar o quê? O sonho de qualquer atleta, que é o quê? Um bolsa atleta. Não, viver do esporte, ganhar né? um din-din do governo. Aí a gente vai, mas não sei o quê. Ah, Bolsa Até, é verdade, É, verdade. então, tipo, cara, fui campeão brasileiro, fui campeão paulista, fui campeão sul-americano, fui campeão pan-americano, fui campeão da porra. Caraca. E a categoria, qual é que é? Até 93 quilos e depois eu pesava 95, competia com um cara até 105 e batia as marcas.
E foi campeão da porra toda. Da porra toda. Aí, cara, aí eu tentava fazer a solicitação, batia lá e não era solicitado. Batia de novo e não era solicitado. Aí eu falei, quer saber, velho? Aí foi onde eu mudei pro Rio. E aí eu falei, Isso aí você morava aqui? morava no interior de São Paulo, Leme. Em Leme? Cidadezinha de Não, conheço Leme. 100 mil habitantes ali. Minha esposa tem família lá. Caralho, ela foi longe, hein? Ela falou, é um lugar muito bom, assim, tem umas casonas enormes. Não, tem casarão antigo, porque negócio é de lindo. canavial ali. É. Aí eu fui pro Rio, comecei a conviver mais com o pessoal do bodybuilding, lá do Rio. Aí eu falei, velho, pô, No Rio é berço, né? Todo mundo vive no shape lá, né? comecei, O a me povo preparar, sempre busca o shape pra estar na praia, né? comecei a me preparar, então como eu ciclava, fazia, nunca fiz dieta, nunca tinha feito dieta, usava bola, pá, Não tinha pra veno ainda. caramba. Não tinha veno ainda naquela época, por isso que... Se tivesse Venom, com a qualidade da Venom, eu não tava vivo. no limpo, era o limpo. Tava Era vivo. Olímpia. Tava no limpo. Eu tava limpo. Não, mas pra falar, na época que eu comecei a ciclar, Muscle Pharma, King Farm e A Landerland. cobrinha, maledeta no saquinho. Não, era. Tipo, era o que vendia. Aí você conseguia também aquela USP, os Sim, Pilates. Os Pilates. Tinha os Jet também, lembra que era uma caixinha? Nossa, Stanojet, É cara da Belco. Stanojet, é isso aí mesmo. Aquilo ali era bucha. É. Então você tinha Não essa. sei o que é. Não, é coisa do só Brasil. daqui, é Brasil. Coisas do Brasil. Então você tinha essas opções de hormônio. Só que aí tinha uma farmácia lá em Leme que vendia. Sempre tem a Sempre farmácia. tem a farmacinha do- Sempre tem a farmacinha. Aí ia o quê? Ainda achava aquele hemogenin da Sanofi. Eita, maravilha. 20 conto a cartela. Baratinho, é isso que eu Dá quero. 4. A dor Dá no estômago dura. miserável. Mas, aquele ali batia de ó. Psh. Inchava que nem um balão, né? E nunca fiz TPC, nunca nem soube o que era TPC na vida. E fui indo. isso mesmo. Aí quando eu fui pro Rio, comecei a aprender o que era tudo, né? Usa menos. Isso aí você estudava já? Já tinha começado, tipo, eu comecei a faculdade de educação física, faltou um ano pra terminar, não era minha praia. Aí eu comecei a estudar. quantos anos? Isso eu tava com meus 23, 24 anos. Tava aqui em São Paulo ainda. Tava em São Paulo. Aí fiz curso técnico em Química. Beleza. Comecei a testar pra mim os produtos. Já testava desde aquela época. Que maravilha, né? Já sabia o que era bom, o que era ruim. Gostava, né? E, Gostava da bagaceira. cara, te juro, teve a primeira coisa assim que eu fechei, eu lembro que eu fechei uma parceria com que chamava Homebrew. Homebrew. Era uma laboratório. Cara, tipo, o underground você tinha que comprar assim, você mandava um e-mail pro cara, o cara te respondia com uma tabela, tu depositava pro cara e mandava o comprovante. No e-mail. No e-mail, por e-mail. Esse é antigo mesmo, hein? Aí o cara me mandou tudo, tipo, toda a linha dele. Aí eu olhei assim, aquela caixa bonita, cheia de bagulho. Falei, é hoje que eu vou tomar tudo todo dia. Pau. Cara, tava tomando tudo todo dia. Tudo todo dia. Esse gosta. Esse gosta, viu? Então quando eu fui pro Rio, eu aprendi. Tu cara no assunto bomba, lá vem o André. Oxe. Não. Ei, Então, Chega a boquinha, chega e escorre aqui assim. então eu falo, já não fala de campeonato mais não, né? Não. eu aprendi com os meus erros. Porque eu usei muito hormônio, não fazia dieta. E tipo, tinha volume, só que era retido pra segura a caramba, água pra cacete, não, pra excesso caramba. de hormônio. Cheio de brotoeja nas costas, não sei o que. Aí foi onde eu comecei a aprender a fazer dieta. Tinha parado de ciclar. Comecei a aprender a fazer exame. Nossa. Nunca tinha feito exame. Eu falei, meu Isso pai é- amado, isso aí vai dar tudo. Deve estar uma merda. Aí eu comecei a me preparar. Falei, vou competir. Na época da IFBB amadora tinha o clássico. Bodybuilder clássico. Clássico. Não era Classic Physique, né? É, Era bodybuilder clássico, Bodybuilder clássico. bodybuilder que era da sunga mesmo, mas... Isso. Só que a vantagem de peso, se eu não me engano, era 90 porque era bater peso e altura, peso e mas as altura. poses eram as mesmas de de bodybuilder. bodybuilding. eu lembro dessa categoria. E aí comecei a me preparar, tudo, fiz um off, voltei a usar hormônio, o shape começou a mudar, começou a dar outra linha de coisa. Aí foi quando apareceu a Muscular Men's Physique. Nossa, é verdade. Aí os caras olharam pra mim, pô, tu tem uma lata bonita, não sei o quê, vai pra aquela jossa. Eu consegui ver essa categoria no palco acho que uma vez só. Eu subi uma vez só nela, na outra deu uma treta da isso, FBB, mas partou, sumiu cara. tudo. Então eu acho que foi a única que eu vi mesmo. Aí foi quando estreou essa categoria, subi lá no Rio.
Pá, Eu vi aqui em São Paulo. filho, quando secou as ginecomastia, pá. Eita, Aí eu mamadeira. já... As mamadeiras, tá. Aí eu subi, pá, subi seco. Mas seco. Tem um virado Os no bicão de giraia. chupeta. Aí, pá, desci. Aí o top 4, aí eu fui falar com a arbitragem. Eu fui a última categoria a subir, tava cheio da razão, com fome pra caramba. Aí eles falaram, não, você só tem ginecomastia. Se eu As não tivesse... tetinhas de cadela grávida. Se você não tivesse, você tinha pego o A segundo. famosa teta de nega, Teta né? de nega. Se você não tivesse, você tinha pego o segundo. Falei, filha da mãe. Aí fui, marquei cirurgia, só que nesse meio tempo. Aí eu falo, tive apendicite, nesse meio tempo de preparação, isso de 2017 para 2018. Apendicite é brabo. E já tinha marcado 15 dias depois a ginecomastia. Falei, já vou passar a faca em tudo, né? Corta tudo aí já. Qual que foi a referência dessa apendicite? O uso de droga ruim, o uso de esteroide ruim, Colateral. colateral. Quem fala que colateral, os E caras... muita droga E ruim, muita né? Ele droga usou ruim. tudo de uma Nossa. vez. Ele recebeu um pack de droga ruim, vou usar tudo. Vou me embebedar nisso. Nossa senhora. Então, Testo até umas horas. nossa, texto, trem, jossa toda. Nem sabia o que era. Então tudo isso veio me ensinando. Cara, já comprei bujão que veio com mosquito dentro. Ah, Já comprei bujão com fio de cabelo. Meu Deus do céu. não, Então, beleza, um fiozinho de cabelo a gente até leva, mas uma mosca? eu falei, a droga Você era queria subdosada. virar o homem mosca? A droga é subdosada, porque se fosse boa, tinha virado uma mariposa. Como é que você tá vivo até hoje? Não sei. Rapaziada, aqui ó, vários exemplos do que não fazer na vida. Vários aqui, nós estamos, não só os do André, os nossos, todos aqui. Então, vai começar, procure um profissional, você vai ter que fazer exame, você tem que contar as calorias, Não, mas- os macros dos Mas micros. pera, tem um negócio que é não saber o que tá fazendo. E eu tava a jogar roleta russa. Exatamente. Uma coisa é você não saber o que vai fazer, outra é você pegar aqui um revólver, botar uma bala. Só que, infelizmente, esse lance da roleta Eu russa, não sabia, né? não, 90% hoje, mesmo com informação, a galera faz. Mas é por isso que eu dei essa brincada aqui, porque é exatamente isso. O pessoal mete o louco mesmo. Eu sei por quê, porque o que eu mais recebo direct é a galera, nunca usei hormônio, uma porrada de hormônio, você fala, cara, tu é Mr. Olímpio? Não, eu quero fazer um blast. Os caras vêm com as terminologias, né? Ah, mas o que você acha de fazer um Blast blast, um Cruz. cruz, e aí tá bom. Eu falei, mas você já tomou? Não, nunca tomei, não. Mas Eu você sabe o que é Blast Cruz? É desculpa pra ficar um ano todo. senão eu tomo, o que eu tomo pra secar? Eu falei, não tem essa não, filho, é carne. Esse é químico mesmo. Vamos perguntar como é que foi a carreira do Thor. Acabou no químico ali, ficou no químico. Não, então. Eu quero saber se Só você fiz competiu, não Competi na competiu. Class Physique, que nem eu tive... No Rio. Eu tive apendicite, operei de ginecomastia. Tava me preparando pra competir, estrear na Classic Physique. Me deu hérnia na cervical, tive que operar a cervical. mano. Aí eu falei, isso é um sinal, só pode. Toda a preparação que eu começava, pau. Aí viajei pra fora, né? Nossa, teve preparação que eu torci o pé. Uma parêntese. Teve uma preparação, eu preparei 2 horas antes de subir no palco, eu torci o pé. Não consegui subir. Eu preparei, eu virei o pé e eu não consegui ficar de pé, não consegui fazer a Ah, é aquele negócio, traz a cadeira que nós dá. somos. Mas você tava ruim mesmo, tava ruim. Você desculpa. Eu peguei câmera no Não, eu não posterior. consegui, eu virei o Na pé. primeira pose que eu fiz, sem brincadeira, eu ganhei um cartão profissional assim. Aham. Eu peguei câmera no meu femoral, eu fiquei em cima do pau. Eu com câmera, mas uma câmera Não, pesada. eu torci o pé. Eu fiquei lá. Quem foi me buscar foi a Posei do ambulância. jeito que deu. A ambulância Eu foi me bati o buscar. pé no chão pra ver se a câmera saía, a câmera não saía. Eu batia na câmera, a câmera não saía, Tracado. mas também não foi embora. Eu falei assim, esse campeonato tem que ser meu. E eu Com acabei por câmera, ganhar sem o câmera, valor. vai Não, ficar eu não aqui. consegui Foi nem quando eu ficar de ganhei pé. meu cartão profissional na final da British. Pô. É uma final muito grande, que era com o Sassani Arati, Caraca. com o Dave Titan, só atleta. Eu torci, pica. eu fui ao banheiro, torci o pé e caí no chão e já fiquei, não consegui nem rastejar, tipo, não, mas assim, ambulância. não, Tava gordo. Não, mas mas eu não sabia preparar. Tanto é que eu tava tirando água ainda. Eu tava indo ao banheiro toda hora, Caramba. porque eu tava tomando diurético pra Diurético. tirar o resto de Putz. água. Não, eu não sabia o que tava fazendo. Aí eu virei o pé ainda nessa de ir e voltar toda hora, depletado, 0 carbo, uma semana. Então foi um favor, né? Não foi. Era Foi a pior coisa que aconteceu. não sobe não, que você vai acabar morrendo lá em cima. Melhor não subir. Foi mais ou menos isso, desculpa te cortar. Nada, imagina. Então,
Operei o pescoço, pá, demorou Operou o pescoço pela frente? pela frente. Por quê? Porque esse lado, como é que eu descobri? Comecei a perder força desse lado começou a atrofiar. Você acha que foi por causa do Powerlift, powerlift? a lesão antiga. Aí, ó. Aí começou, tanto que tem uma diferença ainda muito pouca de um braço pro outro, porque esse aqui começou a distrofiar. Aí comecei a perder força, tudo, estímulo. Aí eu tive que fazer cirurgia às pressas. Caralho. Aí foram 20 dias pra voltar a treinar. Voltou. Ah, mas voltei naquele jeitinho. O Rudy voltou mais rápido, fisioterapia. não. Voltou a treinar. Não, voltou a fazer É, fisioterapia no terceiro dia já. Fisioterapia. Quarto dia de. No dia seguinte já tava fazendo Então, no dia seguinte, fisioterapia. no segundo dia. Aí, depois disso, dei uma pausa. Comecei a focar em shape só por ter mesmo, só por estética, Pra manter, né? só pra manter. Aí surgiu o campeonato no Chile. De Bodybuilding. bodybuilding. Mas aí era clássico. NPC. Foi o primeiro. Era PC, dava Procard. Dava Procard. Aí subi lá, Que ano isso? 2018. Aí subi. Recente. Subi e fiquei em top 4. Boa! Os caras Que unificaram. categoria? Classic Physique D. Que é 1 metro e... É a mais o alta. boneco de Olinda. Só que aí Categoria boneco de Olinda. Não, Sabe só que qual é o boneco de aconteceu? Olinda? Aqueles bonecos de 3 metros de altura que tem aqui em Olinda. Por que faz isso? É Então, um boneco enorme. Eu te mostro, depois eu te mostro. depois te mostro. Meu Deus do céu. Como foi o primeiro ano no Chile, então, tipo, não tinha dado uma quantidade de atleta pra cada categoria. Então, o que eles pegaram categoria de baixo pra cima e meteram, tipo, unificaram tudo. Nossa, isso Deu o que acontecia sobrou. muito. Subi com um cara da bodybuilder. O cara subiu na bodybuilder, 120 quilos. Aí eu olhei pro cara e falei, não dá, velho. Baixinho. Nada. Tipo, da minha altura, só que a perna do cara tinha uma tora desse tamanho. Aí não dá, né? Aí eu falei, meu irmão, Mas que história de Thor é essa? Thor que eu conheço... tora. Madeira. Tronco. Tem que explicar português. Tronco. Tronco. Meu Deus E o cara do bem céu. condicionado, tudo. Tipo, todo mundo lá já subia há muito tempo. Vocês estão acreditando, Peguei. vocês estão ouvindo aí? Peguei top Vocês 4 e estão falei, acreditando? beleza. Aí eu voltei pro Brasil. Falei, velho, quer saber? Puta, tinha mesmo esse bagulho de unificar. Antigamente os caras Nossa, unificavam velho, a isso aí categoria. acaba com a categoria. E ferrava com o atleta, porque o atleta chegava pra Porque é mostrar mais o- baixo, mais pra alto, chegar acaba a competitivo. disparidade do- E aí tem pouco atleta na categoria. Eles Sobe. pegam as categorias e junta tudo no palco. Único. Só que Categoria aí é desleal, Imagina né? um baixinho com 90 quilos Mas e um alto com aí 90. vem um cara de 1,60m com ele ali, o Não cara dá. cheio, porque é baixinho. É, brabo. Então tudo isso colaborou pra mim pensar o seguinte. Cara, gosto do esporte? Gosto. Como é que eu posso ajudar no esporte? Então, Como é que eu posso estar num esporte que eu amo de outra forma? De outra porque forma. essa Então, forma aí tá brabo. pra mim não... Tá brabo. Pra mim é muito desgastante, eu gosto de fazer dieta, gosto de treinar, gosto de ciclar, gosto da rotina. Só que competir pra mim, É, o caminho não foi dos mais agradáveis pra você. então, a partir daí que eu Operação pra caramba, velho. cirurgia pra caramba. Logo no começo, falei, caraca, velho, imagina depois no final da reta, vou estar... É brabo, é brabo. Então, eu agrego no esporte como? Conteúdo, ajudando quem eu consigo ajudar, passando informação, que nem eu tô preparando o menino lá de Leme, porque lá não tem quem prepare, e o cara tem um potencial gigante, só que é baixinho. Então, eu tento ajudar de qualquer forma. Pra quê? Pra enaltecer o esporte que eu amo, Isso é bom. que eu gosto, e que, tipo, eu ganho uma família nesse meio. É, também. Então, independente de vocês serem Venom ou caramba o que for, Respeita, mano. Respeita. Respeita, mano. então, Respeita, mano. é um meio que me deu muitos amigos, que me deu essa interação, essa troca de figurinha. E eu acho que são pessoas que eu trago para o meu convívio que também agregam o lado positivo do esporte. Que a ideia do nosso esporte hoje é essa, né? É agregar mesmo. É agregar, porque já foi muito, e ainda tem um pouco ainda, desse lance de cada um puxar para um lado, cada um querer ser a verdade verdadeira. Eu dei cabeçada até 3 anos atrás porque ninguém dividia conhecimento. Não falava, não se vira. Então, assim... Graças a Deus. Por isso que eu disse que aqui em São Paulo era muito ruim. Muito ruim. O Edivan, eu acho sensacional. Tem uma pessoa que foi lá e apoiou, você também. Aqui em São Paulo não tinha isso. Ninguém Aqui em- você chegava nos caras, torcia o nariz pra você. Paga.
E Aqui é- Não, nem paga, os caras nem continuavam a E tinha cara conversa. que passava coisa errada pra você só pra sacanear. Aqui era bravo, aqui era olho por olho e... Então a minha história tipo, não é de superação, não é tipo de título. é superação, sim, com certeza. É só de cirurgia. Não, mas você tá aí, você continua, não desanimou no esporte. Então é o que eu falo, cara. Tem como você ter um físico bacana sem querer competir? Tem. Mas Se não é você- só, mas se o teu nosso sonho- esporte não é só o físico, Não é só o não é o físico. máximo, é um dos pontos. Então, muita gente não entende que o esporte ele não tá só ali no atleta. Ele tá em tudo que envolve. Exatamente, tudo que fala disso. Tudo que envolve é algo que tem que... porque o esporte já tem muito preconceito no meio e já faz muito tempo que isso... Hoje é bem menos, mas ainda tem. Sim. Então, por quê? Você olha um cara bombado... Porque é falta de informação, É né? total. O que falta é informação. Então a gente tem que fazer o máximo para passar uma informação boa pra galera, para o pessoal ver e desmistificar muita coisa, né? O pessoal ver que não é todo esse terror que fizeram até hoje em cima da coisa. Então, eu, graças a Deus, tive experiência lá fora, também com atleta. Já fui para a Universidade da Naba, tudo acompanhar uma galera. Então, já tive experiência. E eu sei como que é pro Rude Boy vir pro Brasil, Por que é onde uma que você outra foi? realidade. Eu fui pro Universo, fui em Southport, Onde Foi fica? Inglaterra. Inglaterra. Fui no Já vi Universo essa lá, competição várias fui em vezes. Malta. Vi Paulo Lima competir lá. Foi. Eu fui quando o Alex foi assinar o Procard da Naba. É. Foi 2016, 14, 15, por aí. Legal. Aí eu viajei pra Califórnia, fiquei 2 semanas em Venice, ia treinar na Gold. Porra. Cara, Tá ruim essa vida aí? você conversa com um, conversa com outro pro. Cara, a cabeça de lá de fora é completamente diferente, é cada um querendo agregar. Por que você vê os vídeos dos fisiculturistas lá de fora? Uma hora o cara tá treinando com o Charles Glass, outra hora ele tá treinando com o fulano. Por quê? Troca de conhecimento, toda hora. Tá aí o exemplo, Rafael Brandão treinar com o Flex. Luiz. Totalmente fazendo O Flex foi pra Open, chamou o Brandão. Treina com o Juan de la Roça. Porque quem vai decidir no palco são os juízes. Ninguém vai impedir. Cada um vai subir. Vai ver, não tem o Diogo, preparou Sim. o Edivan Palmeira. É. Subiram no mesmo palco. Exatamente. O Edivan quase leva. Exato. Tá vendo? Então, isso tem que acabar. Os juízes vão decidir quem é o melhor naquele momento, naquele dia. Exatamente. Então, isso é que é importante. Agregar na vida do outro para o outro melhorar, cada um sob a fasquia do outro. Tá vendo? Eu acho que não tem. No dia lá, o seu shape é uma peça de quebra-cabeça, na verdade. Que o cara montou um quebra-cabeça na cabeça dele e seu shape é o que completa a peça. O seu corpo não tá melhor do que o dele, que tá melhor do que o dele. Na cabeça do juiz, o seu é o que encaixa. Vai acabou. do gosto do árbitro. Exatamente, não tem o que fazer, porque sua altura é outra, sua linha é outra, então tem um certo padrão. Tem cara mas que é o gosta- que agradou mais o cara, não é Tem o cara que tá que gosta melhor. com mais volume, tem cara que gosta com mais... Exatamente, aí eles vão somar o gosto Então, de qual todo mundo. que era a maior briga na FBB amadora? Porque todo ano eles tinham um padrão. Aqui, né? Todo ano, mas o Men's Physique não pode ser grande. Mas a Wellness tem que ser mais rolicinha. Mas... Mas físico, os Todo caras tinham que ano- ser frangão, né? Não Cara, podia ser. a Olha bar- esse maluco aqui, o tamanho desse bagulho aqui. Não, aí os caras falavam... Não, pior que os caras tinham... Os caras tinham que viver em zero carbo, né? Os caras tinham que ser. mas o cara não pode ser grande. Por quê? Se o cara vai pegar o profissional, por que ele não pode ir de igual O para igual? físico era meio que um biquíni, né? Tipo assim, tinha que ser magrão. O problema é tudo Esse tá. era o problema do exatamente. Men's Physique. E o Men's Physique amador era um magrelo, Exatamente. e depois você olhava para o profissional, já era um cara grande. E aí quando o cara tornava profissional, Pra correr tava atrás. 3 anos atrasado. Pra correr atrás do Pra prejuízo? correr atrás do Aí prejuízo. não Por vai. quê? Porque se limitou durante anos e anos e anos, e depois tem que crescer na Pra se- categoria Pra se adequar à categoria. Antigamente era Vai ser impossível você virar profissional e já ir competitivo para uma competição pro. Era impossível. Hoje já acontece Hoje já dá. muito. Você vê o Brandão. Brandão, quando ele ganhou o profissional, ele ganhou pela FBB amadora. Ele ganhou paulista, brasileiro, sul-americano e fez o pedido do Procard. Pra ele conquistar o shape, cara, ele tomou muita na cabeça pra chegar no shape que ele tá hoje. Porque você pegar a foto de quando ele ganhou o Pro pra hoje, você fala, cara, é outra pessoa. Outro shape. É categoria Opa, né? É outra parada. O Brandão, eu conheci o Brandão através de uma postagem do Jay Cutler e o Patrick Ford na altura.
E eu vi e falei, ixi, esse moleque aqui tem futuro. Mas temos que saber que é uma categoria open. Leva tempo e tempo e tempo. Muito tempo. Paciência. Se o Brandão quisesse já estar no Olímpia, já estava no Olímpia. Já tava no Olímpia. Só que ele ia puxar os limites dele. Ele ia... Qual é os limites dele? Ia usar todo o recurso. Então, Ia mas queimar, vamos fazer... queimar a Cartucho. largada, eu acho. Queimar Né? cartucho. Queimar a largada, né? Então é melhor fazer algo... Temos aí o sólido. Dallas, né? Que tentou. Tentou queimar cartucho. Queimou o cartucho e queimou mesmo. E queimou literalmente mesmo. Ele acelerou o processo e não dá. Tem coisa que não tem o que fazer, o corpo não vai aguentar. Mas estamos a falar de um Dallas que já tinha feito 2 Olímpias. 2 Olímpias. Isso. E tinha negado ir para um Olímpia, ele tinha recusado ir num primeiro Olímpia que ele qualificou-se, e ele estava qualificado para outro Olímpia. Sim. E eu não ia fazer. Mas foi muito rápido, né? É isso que eu tô dizendo. Então era um talento já provado que era atleta de Não ponta. precisava ter apertado tanto, né? Não. Enfim. É o jogo, né? É o jogo, né? É o jogo. Mas é isso. Quem aguenta mais, fica mais. Galera, deixamos aqui uma história, né? Uma De cada um. vivência de cada Várias um. histórias aqui, né? Sei que pode ter sido um pouco longo, mas é uma história que pode identificar com um de vocês aí, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência. Foi pouco E foi pouco. Tem história demais tem aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês querem ver daqui para frente, porque isso é só o começo. Não somos perfeitos, mas vamos tornar coisas boas e vamos fazer lives aí para E é vocês. como a gente falou, a gente tá aqui para agregar. Cada vez mais. Isso, cada lá vez na mais. próxima a gente consegue ler uns comentários, pedir umas perguntas aí. Edivan, dá Super- uma palavra aí pro superchat. povo, mano. Dá uma palavra isso. pro povo, Edivan. Vai ter próxima, né? Eu espero que vocês acompanhem novamente. E é daquela forma, como eles falaram. Vocês vão conseguir interagir mais. Hoje foi mais um teste, né? Então, e até mesmo não foi da forma que seria. Então, nas próximas vão ser bem melhores. Da próxima não vai acabar a luz, fica tranquilo. Na próxima o microfone vai ajudar. O Rudy não pagou, mas a Ven não vai pagar a luz, vai pagar tudo. Vamos juntos, continuam com fazer acontecer. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Pra cima.